Oi meninos, tudo bem? Hoje a gente vai entrar em mais uma aula. Na verdade, a gente vai continuar no mesmo conteúdo, que é o conteúdo de organelas, porém nós vamos falar sobre membrana plasmática, nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo porque é necessário, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto importante é o seguinte, que a membrana plasmática ela é semipermeável. O que isso significa? Significa que não é qualquer coisa que entra dentro da célula de qualquer forma. Não. A membrana plasmática ela age como se fosse um filtro. Então ela vai selecionar as partículas que vão entrar dentro da célula. Tudo bem? Então, por que a membrana plasmática ela é semipermeável? Porque ela seleciona substâncias, ela tem uma permeabilidade seletiva, então não é qualquer substância e de qualquer forma, porque ela vai funcionar como um filtro. Então essa é a primeira característica, a membrana plasmática ela é semipermeável. E o segundo ponto, como eu falei para vocês, não é qualquer coisa que vai atravessar essa membrana. Moléculas que são muito grandes, né, que a gente chama de macromoléculas, como por exemplo os polissacarídeos, que são moléculas bem grandes, eles não vão conseguir ultrapassar essa membrana. Aí você me pergunta, tá, professora, então como que a glicose que está constituindo o polissacarídeo, como que ela vai entrar dentro da célula? Bom, nesse caso, se nós comermos um alimento que tenha polissacarídeo, o nosso sistema digestório primeiro tem que digerir esse alimento, quebrar esse polissacarídeo, que no caso é o amido, né? No caso do alimento, e aí sim, depois de digerir, depois de fazer essas moléculas ficarem menores, que aí sim ele consegue passar por essa membrana para entrar dentro da célula, ok? Outra situação, a membrana, o modelo dela é modelo do mosaico fluido. Gente, isso aqui é muito importante, sempre cai em provas de vestibulares. Por que mosaico fluido? Pessoal, percebam que na membrana plasmática nós temos essas estruturas aqui, ó, que está na cor amarela, que são proteínas. Essas proteínas, elas não ficam fixas em um local só na membrana, não, elas ficam boiando, nadando por essa membrana, mas isso aí tem um porquê na fisiologia que a gente não vai entrar aqui nesse momento. Então, por que o modelo da membrana é modelo mosaico fluido? Por que mosaico? Porque são várias proteínas diferentes formando um mosaico, né, uma coisa diferenciada, uma mistura de proteínas. E por que fluido? Porque a membrana, ela vamos supor assim, tem uma característica mais líquida, vamos dizer assim. Então as proteínas conseguem nadar ali, boiar para poder se movimentar com mais facilidade, ok? Então mosaico fluido é o modelo da nossa membrana plasmática. Outro ponto importante é que a nossa membrana ela tem duas camadas. Então a gente fala que a membrana ela tem uma bicamada lipídica. Bi vem de dois, duas camadas. Tudo bem? Agora a gente entra na questão do transporte. Transporte através da membrana. Um dos transportes, pessoal, a gente falou muito durante as nossas videoaulas, que foi o processo de osmose, né? Então, para quem lembra aí, ó, esse primeiro ponto, osmose é a passagem de água sempre para o meio mais concentrado. Então, é sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado. Isso a gente já falou em várias aulas, porque sem dúvida é o processo mais importante que tem. Pessoal, quando a gente fala de transporte passivo é quando alguma substância passa entre as células, vamos dizer assim, sem gasto de energia, como se fosse uma tendência natural. Então, toda vez que você ouvir falar de tendência, uma coisa que não gasta energia, uma coisa que é mais tranquila de ser feita, que não tem gasto de energia, né? Porque é a favor
da situação, a gente fala que é a favor do gradiente de concentração. É um termo mais específico, mas se você pensar na palavra tendência, ou seja, algo natural de acontecer, é um transporte passivo que não tem gasto de energia. O primeiro deles a gente já falou, que é o processo de osmose, mas cuidado com isso. Osmose, você vai pensar em água. Então, se eu falar em osmose, quem é que vai se movimentar entre a membrana? É a água. Então, é a água que vai ser transportada, é ela que vai se mexer, vamos dizer assim. Agora, se eu falo a palavra difusão, aqui a gente entra na nossa aula. Difusão, eu não falo de transporte de água. Dessa difusão, eu falo de transporte de substâncias, de partículas. Por exemplo, sal, açúcar, gases, oxigênio, CO2, partículas, substâncias, elementos. Isso aí não é água, isso aí é soluto. Então, vamos separar aqui. Se eu falo de transporte de água, você já pensa em osmose. Agora, se eu falo de transporte de soluto, de partículas, de substâncias, aí vocês vão pensar no transporte passivo, vocês vão pensar em difusão, por enquanto, tá bom? Então, vamos organizar o pensamento. Bom, então, nós temos dois tipos de transporte de partículas. A gente tem a difusão simples, que não vai precisar de ajuda de ninguém, e a gente tem a difusão facilitada, que vai ter alguém, entre aspas, para ajudar, que vai ser uma proteína. Tudo bem? Então, como que funciona essa passagem de soluto? É a passagem de soluto do meio, preste atenção, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Por quê? É com a intenção de igualar. Eu vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouco de um ônibus lotado que vocês vão entender melhor. Mas primeiro vamos revisar a osmose. Então, osmose é transporte passivo, porque é a tendência natural da água de ir sempre para o meio mais concentrado, tudo bem? Daqui a pouco a gente chega na difusão. Vamos relembrar a osmose. Então, olha só, aqui eu coloquei a hemácia, que é uma célula do nosso sangue, e dentro dela nós temos uma concentração de 0,9% de NaCl. Do lado de fora, nós temos a água do mar. Então, o experimento foi o seguinte: eles pegaram uma hemácia, que é uma célula do sangue, que a concentração é 0,9, e colocaram no meio, onde a concentração, olha aqui, ó, é 3,5% de NaCl. Pergunto para vocês, onde está mais concentrado? Estou falando de osmose. Onde está mais concentrado? Dentro da hemácia ou fora da hemácia, que é a água do mar? Olha o número, 3,5%, né? Na água do mar, a gente tem uma concentração maior. Então, onde nós temos a concentração maior, nós dizemos que o meio é hipertônico. Então, a água do mar com relação à célula, a água do mar vai ser um meio hipertônico, tem mais soluto. E dentro da célula vai ser o meio hipotônico. Por quê? Porque a gente comparou os dois. Olhando para essa situação, qual vai ser o transporte da água? Para onde ela vai? Osmose é passagem de água sempre para o meio mais concentrado. E aonde está mais concentrado? Dentro ou fora da célula? Fora da célula, que é a água do mar, né? 3,5%. Ou seja, a água vai sair da hemácia e vai para fora. O que acontece com ela depois de um tempo? Ela murcha, porque ela vai perder a água para o ambiente. Tudo bem? Esse processo de murchar uma célula tem um nome na biologia. Quando uma célula murcha, o nome desse processo é plasmólise. Então, célula murcha, plasmólise. Resumindo, osmose é transporte passivo. Por quê? Porque a tendência natural da água é sempre ir para o meio mais concentrado. Aí você tem que comparar, tem que verificar qual meio que é o mais concentrado para a água ir para esse local. Tudo bem? Aqui eu tenho um outro exemplo de osmose, só que outra situação. Vamos lá.
Aqui nós temos a hemácia também, olha, 0,9%. E o meio externo, que aqui ele não identificou, né? Talvez pode ser uma solução que eles fizeram em laboratório. Essa solução que a hemácia está 0,8%. Ó, então dentro da hemácia 0,9 e do lado de fora 0,8. Em qual local está mais concentrado? Dentro ou fora da célula? Nessa situação é dentro da célula, percebam, 0,9 e do lado de fora está 0,8. Então dentro da célula o meio vai estar hipertônico. Então, como que vai ser a passagem dessa água nessa situação? A água vai entrar na hemácia, né? Então, como a água entra na hemácia, a tendência é ela ganhar água e ficar inchada. Então, o nome desse processo de inchaço da célula tem um nome também na biologia. Se chama deplasmólise. Então, retornando, se a célula murcha, lembra no slide anterior, se ela murcha, o nome é plasmólise. Se ela incha, o nome é deplasmólise, ok? Aqui nós temos o último exemplo de osmose, para vocês perceberem como é que funciona caso uma célula ela recebe tanta água que ela acaba estourando. Então, olha só, dentro da hemácia normal 0,9 e fora a concentração está tão baixa, que olha o que vai acontecer. Do lado de fora está 0%. Então, olha a diferença. Qual que é a passagem da água, né? Sempre para o meio mais concentrado? Então, comparando dentro e fora, onde que está mais concentrado? Dentro da hemácia. Então, qual vai ser a tendência da água? A água vai entrar na hemácia. Só que a diferença de concentração é tão grande que a hemácia ganha tanta água, que acaba se rompendo. Então, ela vai estourar. O nome desse processo de estourar a hemácia ou estourar uma célula animal, né? O nome desse processo é hemólise, tudo bem? Aqui é a imagem que eu falei para vocês do ônibus, né? Aqui a gente vai diferenciar o transporte passivo de transporte ativo, com um exemplo bem simples, não se preocupem, tá? Olha só, primeiro nós temos que separar uma coisa. Se eu falo de osmose, você vai lembrar de transporte passivo. Tudo bem? Porque osmose é a passagem de água, é a tendência natural, por isso que é passivo, não tem gasto de energia. Bom, agora, se eu falar de transporte passivo e vamos supor que eu não esteja falando de água, agora eu estou falando de soluto, de partículas, de substâncias, de gases, de alguma coisa desse tipo. Aí a gente vai ver como é que funciona. Vamos lá. Pessoal, perceba, eu coloquei a imagem de um ônibus aqui lotado e do lado de fora tem uma pessoa esperando, né, para pegar esse ônibus. Vamos lá, comparando o transporte passivo e ativo. Pessoal, olhem para a imagem e respondam aí mesmo. O que é mais fácil fazer? O que é mais fácil de ser feito? Alguém sair de dentro do ônibus ou alguém entrar nesse ônibus que está lotado? O que é mais fácil de ser feito? Alguém sair do ônibus, concordam? Então, deixa eu pegar a minha caneta aqui para apontar para vocês, ó. Agora eu pergunto, onde que está mais concentrado, entre aspas, né, pela quantidade? Aonde que tem mais gente, onde que tem menos gente? Olha só, dentro do ônibus que está lotado, vamos dizer que ele está mais concentrado? Então, eu vou colocar um mais aqui, tá? Está mais concentrado. E do lado de fora só tem uma pessoa, né? Comparando do lado de fora e do lado de dentro, do lado de fora está menos concentrado. Então, é essa situação que você tem. Então, toda vez que você se deparar com uma questão, a primeira coisa que você precisa fazer é dizer aonde está mais ou menos concentrado. Então, nessa situação, o ônibus está lotado, quer dizer que ele está mais concentrado, e do lado de fora só tem uma pessoa, né? Menos concentrado. Agora,
depende do que a questão te perguntar. Por exemplo, o que seria o transporte passivo por difusão? O que seria? Como é transporte passivo, tem que ser uma situação em que não tenha gasto de energia, que seja uma coisa mais fácil de ser feita. Então, o que é mais fácil? Tirar alguém desse ônibus lotado ou colocar essa pessoa aqui dentro do ônibus lotado? A tendência natural é alguém desse ônibus lotado descer, concordam? Então, é do meio mais concentrado para o menos concentrado. Olha aí. Por quê? Transporte passivo, a tendência natural é essa. Agora, vamos reverter a situação? Se eu inventar a moda de pegar essa pessoa aqui que está fora do ônibus e falar para ela assim, não, você tem que entrar nesse ônibus lotado aí. Vai dar mais trabalho, concorda comigo? Pegar essa pessoa e empurrar ela para dentro do ônibus vai ter gasto de energia. Então, se eu passar esse soluto, que no caso é a pessoa, né? Se eu pegar essa pessoa aqui que tá do lado de fora, no meio menos concentrado, e tentar empurrar ela aqui dentro desse ônibus, para o meio que está mais concentrado, vai dar mais trabalho. Consequentemente, vai ter gasto de energia. Então, isso aí já vai ser transporte ativo. Então, olha a diferença. Se eu passo o soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado, é a tendência natural. Lembra do ônibus? O ônibus lotado, as pessoas vão descer. É mais fácil fazer isso, é a tendência natural. Então, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Agora, se eu passar um soluto do meio menos para o mais, não vai ser uma tendência natural, vai dar mais trabalho de fazer isso. Então, isso já vai ser transporte ativo. Tudo bem? Então, essa é a diferença geral que a gente precisa ter. Aqui eu coloquei para vocês, falando de transporte passivo sem gasto de energia, o primeiro tipo de transporte passivo quando a gente fala de soluto, que é a difusão simples. O que seria transporte passivo mesmo? É a tendência natural. Lembra do ônibus? O que seria a tendência natural? Lembra do ônibus lá? Pegar alguém que está lá dentro do ônibus lotado e colocar ela para fora, lembra? Então é sempre do meio mais concentrado, deixa eu pegar o laser aqui. É sempre do meio mais concentrado para o menos, para tentar igualar, né? Então, como é que isso ficaria na membrana plasmática? Percebam aqui, ó. Vamos supor que essa região aqui seja um meio extracelular, do lado de fora da célula, e aqui o meio intracelular, do lado de dentro. Vamos supor que, olha só essas bolinhas azuis aqui, vamos supor que seja qualquer tipo de substância que consiga passar pela membrana. Aqui do lado de fora está mais concentrado. Deixa eu voltar com a minha caneta, olha só. Aqui está mais concentrado. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é isso, ó. Ver onde está mais e onde está menos. Então, aqui do lado de fora está mais concentrado e aqui está menos concentrado. Aí depende do que a questão te perguntar. Se a questão falar assim, ó, represente o transporte passivo, aí você vai pensar, bom, o transporte passivo é a tendência natural. Então, se eu quero igualar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Do mais concentrado, essas partículas aqui tem que vir um pouco para cá, concordam comigo? Ó? É daqui para cá, para eu tentar igualar, é a tendência natural. Lembra do ônibus? Vamos supor que aqui no meio mais concentrado seja aquele ônibus lotado e aqui desse outro lado seja o ponto de ônibus. Qual que é a tendência natural? As pessoas descerem do ônibus e vir para o lado de fora. Então, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Tudo bem? Aí você me pergunta, professora, mas por que o nome disso é difusão simples? Aí eu vou te perguntar, tem alguém ajudando nesse processo? Ou as partículas estão se movimentando sozinhas, sem ajuda? Sem ajuda nenhuma. Então, quando a gente fala de passagem de soluto, de substâncias, do meio mais concentrado para o menos concentrado sem a ajuda de ninguém, isso aí é difusão simples, transporte passivo. Tudo bem? Agora a gente vai para outra situação, olha só. Eu continuo falando de transporte passivo,
Olha só, passagem de soluto do meio mais para o menos, lembra do ônibus, do lotado de novo, que é importante. Então, olha para a imagem. Aqui, primeira coisa que você vai fazer, aonde que está mais, onde que está menos? Aqui do lado de fora está mais. Tem muito mais bolinha aqui, ó, muito mais substância. E do lado de dentro tem menos. Então, do lado de fora está mais concentrado e do lado de dentro está menos concentrado. Se eu estou falando o nome transporte passivo, isso é tendência natural. E qual que é a tendência natural? As pessoas do ônibus lotado, estou falando isso para facilitar, tá bom? As pessoas do ônibus lotado vão descer para tentar igualar, ó. Então, vai sair do meio mais concentrado para o menos, para tentar balancear isso aí. Tudo bem? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que esse nome, difusão facilitada? Porque alguém está facilitando. Ou seja, alguém está ajudando a retirar as pessoas desse ônibus, vamos dizer assim. Agora, olhando para a membrana, o que seria essa ajuda? Uma proteína que está facilitando. Então, olha aqui na imagem, ó, em amarelo. Isso aqui é uma proteína que está ajudando a tirar essas partículas para ir para o outro lado. É como se fosse alguém no ônibus puxando as pessoas para o lado de fora, para ajudar, para ser mais rápido. Vamos dizer assim, tudo bem? Então, nós temos a difusão simples e a difusão facilitada. As duas, o soluto sempre vai do mais para o menos concentrado, tá bom? Só que a simples não tem ajuda de ninguém, não tem proteína, e já a difusão facilitada vai ter uma proteína para o processo ser mais rápido. Aqui a gente entra no transporte ativo. Aqui nós temos um gasto de energia. Agora você vai pensar naquele ônibus de novo, naquele ônibus lotado, só que você vai pensar naquela situação inversa. Lembra que eu falei que o que é mais fácil fazer? Retirar alguém de dentro do ônibus ou colocar, empurrar uma pessoa dentro do ônibus? Pegar essa pessoa que está fora e empurrar dentro do ônibus. Dá mais trabalho. Então, a gente tem gasto de energia. Aonde que está mais concentrado? Dentro do ônibus ou fora do ônibus? Imaginem, mais concentrado dentro do ônibus e do lado de fora menos concentrado. Pois é, então o que vai acontecer? No transporte ativo, é como se a gente pegasse aquela pessoa que está do lado de fora e colocasse dentro do ônibus, ou seja, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Isso não é uma tendência natural, isso aí é como se fosse uma coisa forçada mesmo. Pegar uma pessoa e empurrar dentro do ônibus. É a mesma coisa que acontece com a célula. Nós temos um local, vamos colocar aqui umas bolinhas para representar, ó. Vocês estão enxergando aí, gente? Ó. Então, se eu pego, vou fazer outras bolinhas aqui para facilitar. Nossa, acabei riscando aqui, né? Então, primeira coisa. Aqui meio menos concentrado e aqui mais concentrado. Aí a questão vai falar assim, represente o transporte ativo. Aí você vai pensar, bom, transporte ativo tem gasto de energia e não é uma tendência natural. Então, eu vou pegar aqui soluto da parte menos, onde está menos concentrado e passar para onde está mais concentrado. Ou seja, eu vou pegar essas partículas aqui e jogar para o outro lado. Então, vai ficar uma coisa muito desigual. Então, isso aqui é transporte ativo. Agora, eu vou te mostrar como que acontece na célula. Percebam, primeiro eu quero que vocês olhem somente para as bolinhas roxas, que é o sódio, Na. Então, olha para essas bolinhas aqui, ó. Do lado de fora eu tenho mais sódio, do lado de dentro eu tenho um pouquinho sódio. Então, olhem só para ela, tá? Eu te pergunto, aonde está mais e aonde está menos concentrado? Primeira coisa que vocês têm que olhar, tá bom? Então, ó, bom, professora, do lado de fora está mais concentrado. Olha só para o roxinho, só para o sódio. Aqui está mais concentrado. E aqui tem só 3, né? Então, aqui está menos. Aí eu te pergunto, transporte ativo. Não estou falando de tendência natural. O que vai ter que acontecer? Vai ser uma coisa mais forçada. Então, eu vou pegar o sódio que está aqui, ó,
o sódio que está aqui do lado de dentro e vou empurrar ele para fora. Isso aqui não é uma tendência natural, isso aqui tem gasto de energia. Então, por isso que é transporte ativo, porque aqui do lado de fora tem um monte de sódio, do lado de dentro só tem 3. Então, eu vou pegar esses 3 e vou empurrar para fora, vai ficar uma coisa desigual, porque do lado de fora todos os sódios vão estar do lado de fora e do lado de dentro não vai ter nada. Então, transporte ativo, você pode pensar nessa coisa desigual, é uma coisa forçada. Agora, vamos olhar para o potássio, que é a letra K, verdinho? Vamos olhar só para ele. Aonde está mais concentrado e onde está menos concentrado? Olhando só para ele. Bom, do lado de dentro tem muito potássio, ó. Então, vou colocar aqui do lado, ó. Mais concentrado. E do lado de fora eu tenho? Tenho, mas só tenho 2, né? Comparando um com o outro, aqui do lado de fora está menos concentrado, certo? Agora eu vou te perguntar, transporte ativo, uma coisa forçada. O que vai acontecer nesse caso? Esse potássio que está do lado de fora, em menor quantidade, ele vai entrar de forma forçada na célula. Então, se é uma forma forçada, vai ter gasto de energia, tudo bem? Então, ó, quem é que vai fazer essa coisa forçada, né? Do meio menos concentrado para o mais concentrado? Vai ser essa proteína aqui importantíssima que se chama bomba de sódio e potássio. Tudo bem? Então, o que essa proteína, essa bomba vai fazer? Vai fazer algo de forma forçada, né? Então, vamos olhar para o sódio aqui, roxinho. O que ele vai fazer? Ele vai empurrar o sódio para fora e também, ao mesmo tempo, empurrar o potássio para dentro, certo? Então, é isso que vai acontecer. Então, o que vocês têm que saber de transporte ativo? É isso, passagem de soluto do meio menos para o mais concentrado, tudo bem? Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, vamos olhar o primeiro. Primeira coisa que vocês têm que analisar, qual é o mais, qual é o menos, tudo bem? Bom, aqui tem mais bolinhas, né? Então, aqui é o meio, vou botar aqui no cantinho. Aqui é o meio mais concentrado e aqui é o menos concentrado, tudo bem? Vamos supor que eu não estou falando de osmose, porque osmose é a passagem de água. Eu estou falando de transporte passivo de fusão simples. Aí você já pensa, bom, transporte passivo é uma tendência natural para tentar equilibrar, né? Como que você vai equilibrar? Passando do menos para o mais ou do mais para o menos? Olha a lógica. Bom, aí você pensa, professora, se eu pegar essas 3 bolinhas e passar para cá, vai ficar desigual. Então, o que eu tenho que fazer para ficar mais equilibrado? Pegar do mais concentrado para o menos concentrado. Isso, aí vai dar uma equilibrada. Então, o nome desse processo aqui, ó, é difusão simples. Por que simples? Porque está passando o soluto do mais concentrado para o menos concentrado para tentar equilibrar. Como não tem ninguém ajudando no processo, é difusão simples. Tranquilo? Segundo exemplo, primeira coisa que vocês vão fazer, aonde está mais e aonde está menos? Bom, professor, aqui eu estou vendo mais bolinha, então aqui está mais concentrado. Até exagerei nesse mais aqui. E aqui está menos concentrado. Aí a questão te pergunta assim, eu quero que você represente o transporte passivo, aí passivo, tendência natural, soluto do mais para o menos para dar uma equilibrada. Mesma coisa do outro, só que aqui eu tenho uma proteína ajudando para ficar mais rápido. Lembra do ônibus? Tem alguém ajudando as pessoas a descerem. Então isso já vai ser difusão facilitada, porque tem uma proteína facilitando o processo para equilibrar. Só que no terceiro exemplo, vamos colocar aqui, ó. Aqui tem só 3 bolinhas, então menos concentrado. E aqui tem muito mais, né? Mais concentrado. Só que, olha a setinha. Tá indo do menos concentrado para o mais. Vai ficar uma coisa totalmente desequilibrada, porque desse lado vai ter muito e aqui não vai ter nada, concorda comigo? Então vai ser uma coisa forçada. Nesse caso, como é uma coisa forçada, vai ter gasto de energia. É como se eu quisesse colocar uma pessoa que está fora lá no ponto de ônibus, enfiar ela dentro do ônibus lotado. Então, nesse caso, nós temos o transporte ativo. E qual é o nome
dessa proteína que faz esse transporte forçado? É a bomba de sódio e potássio, ok? E vai ter gasto de energia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais, pelo WhatsApp e bons estudos para vocês. Até a próxima!